Hoje, você que está em casa aí, o fato histórico do ET. Há 27 anos aparecia o ET. Aí preparamos uma reportagem especial para lembrarmos de tudo o que aconteceu há 27 anos quando... Quem é que nasceu há 27 anos? A Luana? Então o ET apareceu no dia que ela nasceu. Põe no ar. Uma cidade marcada pela visita de uma suposta criatura. Uma caixa d'água em formato de nave, estátuas de criaturas espalhadas pela cidade. De diversas cores e tamanhos, o ET é lembrado. 20 de janeiro de 1996, um dia marcado na história da cidade do interior de Minas. Varginha nunca mais seria a mesma. O primeiro relato do caso foi registrado ainda durante a madrugada, quando um casal de agricultores acordou com o barulho de animais agitados na zona rural. Aí ela olhou e viu um objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, vem, o que é isso? Aí eu vim. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. Pertinho. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? Muita coisa ainda estava para acontecer. Quando o dia amanheceu, 3 crianças estavam brincando no bairro Jardim Andere, quando teriam avistado uma criatura estranha dentro de uma construção. Relatos da época dão conta de que o ser teria sido capturado e levado para a ESA em Três Corações. Na parte da tarde do mesmo dia, mais um capítulo dessa história. 2 irmãs e uma amiga teriam visto mais uma criatura. Na época, elas contaram exatamente o que teriam visto. Estava agachado, tinha perna e braço, assim, só isso, mas tinha chifres, os olhos grandes, arregalado vermelho, sabe, careca. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. A criatura também teria sido capturada, mas essa foi levada para o hospital da cidade. No zoológico de Varginha, meses depois, animais foram encontrados mortos. Dona Terezinha, que na época participava de uma festa em uma área de eventos dentro do zoológico, teria visto a criatura. Tinha a boca rasgada, grande, o olho saltado, muito vermelho, igual farol de carro, e ele era marrom, bem escuro, brilhava demais. Aos poucos, histórias e revelações foram surgindo, mistérios sem respostas. Um policial que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. De acordo com relatos, ele teria tido contato com o ET. Anos depois, o médico que atendeu o militar ainda tem dúvidas. Ele tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina que foi assim, já vinha evoluindo há muitos dias, foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, é que 2 infecções, é muito raro ter 2 infecções com 2 bactérias, uma no pulmão e no rim, diferentes. Ele não tinha nenhum precedente, mas nenhum mesmo. Então esse que é o segredo a ser desvendado. – 27 anos se passaram desde a suposta visita do ET em Varginha. A cidade ganhou fama e atraiu turistas. O que aconteceu aqui no município foi se tornando ao longo do tempo um dos principais casos da ufologia do mundo. E por onde se olhe, o ET é lembrado. Uma enorme caixa d'água, por exemplo, no centro da cidade, atrai olhares. Então o que não dá para fazer é passar aqui sem mostrar para o neto, né, o que é o ET de Varginha, como é que foi a história e tudo mais. No final do ano passado, o Memorial do ET foi inaugurado em Varginha. Além disso, o ET ganhou um documentário americano dedicado à história que ainda está cheia de interrogações.
O diretor James Fox falou em Los Angeles sobre o documentário. Suspend judgment, listen to the eyewitness testimony, listen to the military witnesses, listen to the fire department, listen to the doctors, and listen to the civilians. All in Brazil, this case happened. Em recente entrevista ao podcast Um Centavo, as meninas explicaram o porquê ficaram tanto tempo sem dar entrevistas. Teve uma época que eu cansei, falei assim, gente, não tem novidade nenhuma para contar, vou contar a mesma coisa, responder as mesmas perguntas. Aí eu falei assim, não, chega, né, deu, tá, só vou falar quando tiver novidade. Uma história que intriga. Entra ano e sai ano e o ET de Varginha continua sendo cada vez mais conhecido. Será que esse visitante tão ilustre ainda pretende voltar à cidade? Bom, fica a dúvida. Olha, essa é a história do ET. Você está acompanhando, né, o Chico, que trabalha aqui na cabine. Na época, o Chico não dormia. Ele contou para mim que o ápice do Chico aqui acredita muito. E fala, Ademir, eu não dormi. O Chico ficou uma semana sem sair de casa. Né? Olha a situação aí. Você acredita? Você que está vendo agora, há 27 anos a história do ET. Eu quero perguntar para você que está em casa aí. Você acredita nisso ou não? Né? Então, olha a história, 27, mas isso chamou a atenção demais a conta, né? Mas chamou muito.